muito bom dia. Nós somos a Educa Natal, eu sou o professor Henrique e hoje iremos trabalhar a primeira aula de Excel básico. Clico em Iniciar e vou procurar no menu Iniciar Excel. Excel é uma planilha eletrônica bastante usada para desenvolver cálculos matemáticos e aritméticos. Então, hoje nós vamos iniciar a primeira aula e queremos estar sempre juntos de você para que você possa tirar suas dúvidas ao vivo, online, seja de forma síncrona ou assíncrona. Estaremos sempre à disposição pelo site www.educanatal.com.br, pelos contatos profhenrique@live.com e ainda pelo telefone 84986067845, também é o WhatsApp, ok? Então, esta é a tela inicial da planilha eletrônica Excel, onde nós vamos apresentar para vocês algumas funções. Temos em um painel lateral esquerdo, página inicial, novo, abrir, conta, comentários e opções. Seguindo na tela branca, nós vamos ter aí uma pasta, uma nova planilha em branco, vamos ter aí entrar, caso você queira acessar a sua conta, botão minimizar, quando eu clico a janela diminui, vou na barra de ferramentas e reativo a janela, tem o botão restaurar, que no momento em que eu toco ele se transforma em maximizar, que eu toco novamente e ele vai expandir a tela, e tem o botão fechar, ok? Então eu clico em nova pasta de trabalho em branco e nós vamos iniciar o trabalho em Excel. Percebam que nós temos aqui uma barra de título onde consta pasta 1 Excel. Temos lá no início, na esquerda superior, no lado esquerdo superior, um disquetezinho, né? Significando salvar, refazer ou desfazer, tá ok? E aí temos as guias, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibir, ajuda. Aqui nós temos o menu arquivo, que eu ativo o menu arquivo para criar um novo documento, abrir informações, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, publicar, fechar, conta e mais. Clico na seta para voltar e aí nós vamos dizer para vocês da importância de cada ferramenta existente dentro de cada guia, né? Na guia página inicial nós vamos ter aí colar, recortar, copiar e a guia pincel de formatação, que depois nós vamos explicar cada uma dessas coisas. Uma planilha eletrônica ela é formada por colunas e linhas. As colunas representadas por letras e as linhas representadas por números. A união entre uma coluna e uma linha eu chamo de célula. As células são a união entre uma coluna e uma linha. As informações, elas são inseridas dentro de uma célula. Vejam bem, eu vou inserir o número 1. Para que este número 1 se encaixe ou esteja contido na célula, eu tenho que pressionar a tecla Enter para confirmar, uma das setas, seta para baixo, para o lado, para cima, ou eu posso simplesmente clicar na célula posterior. Eu vou pressionar a seta para baixo. Então, o número 1 já está contido na célula A1. Vejam,
Quando eu clico no número 1, ele vai aparecer aqui nessa área que é chamada barra de fórmulas. Bem próximo à barra de fórmulas, eu tenho aqui uma outra barrinha contendo o símbolo de exclusão, confirmação e função, né? Aqui, nessa caixa aqui de nome, ela mostra que a alça de preenchimento, que é essa alça verde com o botão, ela está na célula A1. Se eu posicionar a alça de preenchimento em um outro local, ele diz agora que ela se encontra na célula B3 e assim por diante. Vamos entender a partir de agora o que é seleção de células. Selecionar uma célula é posicionar a alça de preenchimento sobre ela, como você vê a partir de agora. B9. Selecionar duas ou mais células é pressionar o clique do mouse, manter pressionado e arrastar até onde você deseja. Eu seleciono um bloco de células da maneira que eu quiser, soltando apenas o clique quando eu chegar ao final da seleção. Eu posso selecionar células alternadas. Seleciono o primeiro bloco, pressiono a tecla Ctrl, clico e arrasto, com Ctrl pressionado, clico e arrasto, selecionei 3 blocos de células. Então, existem as seleções alternadas. É quando eu preciso da tecla Ctrl, que é uma tecla auxiliar, para selecionar outros espaços. Pois bem, nós entendemos agora que a planilha eletrônica ela é composta por colunas e linhas. Conseguimos inserir uma informação em uma célula e aqui abaixo nós temos planilha. Posso adicionar uma nova planilha, essa planilha ficou em branco, clico em planilha 1, ele volta para a planilha anterior. Eu posso clicar 2 vezes, selecionando o nome planilha 1 e colocar outro nome, exercício 1, ou seja, eu estou renomeando uma planilha, tá? Dentro de uma pasta, que é a mesma coisa que um arquivo, eu posso ter várias planilhas. Eu tenho aqui agora a barra de rolagem horizontal, a barra de rolagem vertical e tem os modos de exibição de uma planilha. Aqui, mais ao lado, na parte inferior direita, eu tenho o zoom, que eu posso aumentar o zoom e diminuir o zoom, ok? Vamos lá. A planilha eletrônica, ela é muito simples de se trabalhar. Nós temos, dentro de cada guia, informações que me permitem desenvolver uma determinada ação. Por isso, não preciso ter nenhuma dificuldade ou sentir dificuldade, porque as dificuldades que serão sentidas, elas serão rapidamente contornadas. Nós vamos juntos desenvolver aplicações que você consegue rápido tirar suas dúvidas. Vamos lá, vamos entender que no início nós falamos que uma planilha eletrônica ela é composta por, ela serve para que você possa desenvolver cálculos matemáticos e aritméticos. O que quer dizer isso? Nós podemos trabalhar com as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, mas também podemos trabalhar com expressões, tá bom? Então, as funções, elas estão contidas nesse espaço, inserir função. Então, nós vamos ter aqui uma série de funções que nós iremos usar, tá? Então, função soma, função média, função si, hiperlink, conte ponto número, máximo, seno e assim por diante. As funções, elas têm uma aplicação bem específica. Vamos lá.
Existe função para a soma, mas não existe função para a subtração. Existe função para a soma, mas não existe função para multiplicação e divisão. Por quê? Em uma soma, eu posso ter várias parcelas. Na multiplicação, na divisão e na subtração, eu tenho apenas duas informações. Na subtração, por exemplo, eu subtraio um número de outro. Na multiplicação, um valor por outro valor. Na divisão, da mesma forma. Então, como trabalhar a soma sem a função? Eu tenho na célula A1 o número 1 e na célula A2 o número 4. Pressiono Enter. Vou colorir usando a lata de tinta, né, essa cor do preenchimento, esse espaço, para mostrar para vocês que aqui nesse espaço eu vou efetuar o total, o cálculo. Então, 4 mais 1 é a mesma coisa de você fazer 1 mais 4. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, 4 mais 1, 5. 1 mais 4, 5. Como é que eu faço isso? Na multiplicação, na operação manuscrita, se eu for fazer isso com lápis e papel, eu tenho que fazer 1 mais 4. Ou 4 mais 1. E o sinal de igualdade, ele vem depois, ele vem ao final. 1 mais 4 igual a 5. 4 mais 1 igual a 5. Aqui, na planilha eletrônica, é diferente. Eu vou fazer igual antes. Igual a... Não uso o número, o valor. Eu vou usar a referência. Ou seja, onde o número 1 se encontra? Em A1. Soma, o sinal de soma, mais... Onde se encontra o valor 4? Na célula A2. Quando eu pressionar Enter, o resultado está aí. 1 mais 4 igual a 5. Caso eu queira alterar o valor 1 para um outro valor, digamos que 8, quando eu pressionar uma das teclas que confirma a inserção do valor, o resultado já se altera automaticamente. Vamos fazer aqui agora uma subtração. Eu vou colocar aqui o número 5, pressionar Enter, e o resultado eu vou colocar aqui ao lado. Eu vou subtrair o número 8, o número 5 do número 8. Quanto é 8 menos 5? Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu devo subtrair na planilha o maior pelo menor, né? Então, eu vou igual a A8 menos A1 menos B1. Por quê? O 8 se encontra na mesma linha do 5. Então, A1 na linha 1, na coluna A, B1 na coluna B, na linha 1. Então, Enter. Ele vai dizer que 8 menos 5 é igual a 3 positivo. Se eu quisesse realizar a operação usando a inversão de células, B1 menos A1, ele iria fazer o seguinte, ele ia dizer que A, B1, que é 5, menos, perdão, eu botei 11, B1, menos A1, ele vai dizer que é menos 3, tá? Por quê? Porque eu fiz o menor pelo maior. Então, tem que ter muito cuidado para não dar valor negativo. Vou corrigir A1 menos B1. Ok. Agora, eu vou multiplicar
4 vezes 5. Vou colocar o resultado na célula mais abaixo. Vamos para 8 vezes 5, igual a A1 vezes o asterisco B1. Então, 8 vezes 1, quando eu pressiono Enter, ele vai dizer que 8 vezes 5 é igual a 40. 8 vezes 1 não, 8 vezes 5, que é A1 vezes B1. Ok? Vamos agora dividir. Eu vou dividir colocando o resultado na célula C3. Então, 8 dividido por 5, eu vou fazer igual a A1, que é 8, divisão. A divisão, pessoal, é a barra. A1 dividido por B1. Pressionando Enter, ele vai dizer que o resultado é 1,6. Ok? Então, é assim que eu trabalho as fórmulas das 4 operações. A fórmula da soma, da multiplicação, da divisão e da subtração. Mais à frente, nós vamos trabalhar a fórmula da adição usando uma função. Ok? Para salvar o que eu fiz, basta clicar no disquete, fazer referência à pasta onde eu quero gravar. Caso não exista uma pasta, eu posso colocar aqui o nome curso Excel. Ok. Crio uma nova pasta com o nome aula 1. Abrir. E aqui no nome do arquivo, aula 1. Vou digitar aula 1. Salvar. Ok. Vejam que lá em cima a pasta foi salva com o nome aula 1. Até a próxima, se Deus quiser. Espero que você tenha gostado. Caso tenha dúvida, entre em contato pelo www.educanatal.com.br, profcenrique@live.com ou pelo zap 849 8635 9424.